Beneficiários do Auxílio Brasil já podem ter acesso ao empréstimo consignado. Mas é preciso ficar atento às regras antes de assinar o contrato. Para tirar todas as dúvidas, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes. Ministro, então, já está liberado o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil e a gente quer saber por que vocês decidiram tomar essa medida. Mariana, o Auxílio Brasil, hoje, ele acolhe mais de 20 milhões de famílias brasileiras, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras. Isso, para você ter uma ideia, significa que 1 a cada 4 brasileiros, hoje, é beneficiário do Auxílio Brasil. É um programa que reúne várias políticas sociais e um dos pilares é a democratização de acesso ao crédito formal para essas famílias, como mais uma ferramenta de superação da situação de pobreza que elas se encontram. Então, o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, já paga um mínimo de R$600 por família e o empréstimo consignado chega para se somar às demais políticas sociais, às demais ferramentas do programa, como um incentivo, como um mecanismo de superação da pobreza para a população em situação de extrema pobreza ou de pobreza no nosso país. Agora, ministro, todos os beneficiários podem pedir o empréstimo ou existe uma limitação? Todos os beneficiários podem pedir um empréstimo. Essa portaria ela foi assinada regulamentando a lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Bolsonaro. Então chega como um meio, né, para que essa pessoa consiga ter acesso a esse crédito formal, porque é o que acontece. A maioria das famílias brasileiras na situação de extrema pobreza não tinha acesso ao crédito formal. Está submetida à informalidade no crédito, muitas vezes na mão de agiotas, e agora a gente traz esse pessoal, né, toda a população em situação de pobreza a ter um empréstimo consignado, como também já vinha tendo acesso ao microcrédito produtivo, porque no Auxílio Brasil as famílias podem empreender, pode constituir a sua microempresa individual que não perde o benefício. Então o microcrédito na modalidade consignado vem se somar ao microcrédito produtivo com mais uma ferramenta de acesso ao crédito formal para a população carente do nosso país. E existe a análise de cadastro? As pessoas que estão com dívidas vão conseguir contrair esse empréstimo? Nós temos uma análise que essa população, né, parte da população, já estava endividada, como eu falei, colocada numa situação de informalidade do acesso ao crédito, muitas vezes até submetida a taxas, né, de um cartão de crédito rotativo, ou então a taxa de juros dentro de um cheque especial, e a partir daí a gente quer, com mais essa ferramenta, que essas pessoas troquem uma dívida com juros muito mais altos por uma dívida com juros mais baixos e a partir daí consiga superar a sua situação de dificuldade financeira. Ministro, então explica para quem está nos ouvindo quais são as principais regras, as taxas de juros, os prazos. Gabriela, a gente primeiro estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então, o máximo que as instituições financeiras habilitadas, né, podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Ministro, e existe um limite assim, de quanto o beneficiário pode comprometer do auxílio com o pagamento das parcelas? Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$400. Né? Fizemos a margem consignável em cima de R$400 por mês. Isso que dá um total de R$160 mês por família que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. E quais as instituições financeiras estão fazendo essa operação? Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação. Né? Dentre elas, hoje, a Caixa Econômica Federal, né, divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem e a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. Agora, o senhor mencionou a ideia de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso tudo envolve também educação financeira, né, ministro? O Ministério também vai atuar nessa parte? Vai atuar, sim. Inclusive, é uma das condicionantes
para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza, na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também. Porque, como eu falei, a população, né, beneficiada do Auxílio Brasil, 1 a cada 4 brasileiros hoje é beneficiado, ele pode constituir a sua microempresa individual, pegar o microcrédito produtivo ou o empréstimo consignado, que tiver a taxa mais barata para ele, e a partir dali está incentivando o trabalho formal dessas famílias, que muitos, né, chega a 51% do público do Auxílio Brasil, já exerce alguma profissão. São doceiras, né, boleiras, os artesãos, borracheiros, cabeleireiras pelo Brasil afora, que vão ter a oportunidade, que com o recurso do Auxílio Brasil, retomar o seu negócio, que ficou muito prejudicado por conta do período de pandemia que nós passamos, onde foram impedidas de estar ganhando seu sustento, né, pela política do Fica em Casa, e agora, nesse momento de recuperação social, o Auxílio Brasil chega para ajudar todas as famílias. E como é que essas famílias podem procurar essa educação financeira, quem tiver interesse? Como é que vai funcionar? No momento da concessão, né, do microcrédito consignado, as instituições financeiras vão colocar à disposição, né, essa é uma das condicionantes, né, para a concessão do auxílio. Para além disso, tem que ser especificado de maneira clara o custo efetivo total da transação para essas famílias, bem como todo o espectro ali de empreendedorismo, que também, como a Caixa tem hoje o Brasil para Elas, que faz esse trabalho muito bem de conscientização e de educação financeira para as famílias. Agora, ministro, os bancos podem ficar ligando, induzindo as pessoas, praticando aquele telemarketing abusivo, né? Induzindo as pessoas a contraírem esse tipo de empréstimo? De forma alguma. A portaria é bem clara, proibindo essa conduta, né? Essa busca ativa, essa captação, esse marketing, né, ativo de buscar essas famílias. Então, isso é proibido com o consignado do Auxílio Brasil. Tá? Então, ela tem que tomar, a instituição financeira, a postura passiva de ser demandada e, a partir dali, fazer o seu empréstimo consignado. Hoje, né, mais de 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil são mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil e utilizam esse recurso, muitas vezes, para estar pagando dívidas ou garantindo o sustento da sua família. Então, essa é mais uma ferramenta disponível que deve ser analisada dentro do critério individualmente, família por família, para que a partir dali ela decida se vai ou não contrair o empréstimo consignado. E na hora de assinar o contrato, quais os pontos as pessoas devem observar? Observar, primeiro, se está sendo respeitada a taxa máxima de juros, limitada pelo normativo, né? A taxa máxima de 3,5% mês. Se não está sendo embutido nenhum outro tipo de serviço, né, para a concessão do empréstimo consignado, né? Se alguma outra taxa também não está em acréscimo a esse empréstimo, para a partir dali ela fazer a assinatura do seu contrato e contrair o seu empréstimo. Tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento, Gabriela, Mariana, você que nos ouve, tá? Para esse empréstimo consignado vir se somar às demais políticas sociais, junto com o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, né, que coloca mais de R$200 sobre o valor do benefício para as famílias empreenderem também na produção rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, onde o trabalho formal é incentivado. Para ter uma ideia, Mariana, hoje nós temos mais de 200 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com trabalho formal. Então, o Auxílio Brasil chegou para uma mudança de conceito. Nós queremos ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. Sim. Então, essa mudança, né, de conceito, trazendo a assistência social da autonomia para que Dona Maria, que está em casa, consiga ter a mão amiga do Estado no momento de necessidade, mas que não fique aprisionada a um programa de transferência de renda. Nós queremos estamos trabalhando para isso, né? Criamos rampas de emancipação que estão disponíveis, e o auxílio consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vem como mais uma ferramenta nesse exercício, nessa ajuda que o governo federal está dando às famílias brasileiras para a superação da situação de pobreza. Importante lembrar que nós não temos nenhuma família brasileira regularmente cadastrada, né, no nosso CAD único, fora do Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila.
Então, 100% das famílias em situação de pobreza extrema, regularmente cadastradas no nosso CAD único, hoje são acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Famílias brasileiras e também famílias como as famílias venezuelanas. Então, o Brasil também acolhe as famílias venezuelanas que estão fugindo de um caos social no seu país. E hoje, mais de 50 mil famílias venezuelanas também são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então, é um programa, né, que contempla várias políticas sociais, inclusive acolhimentos, né, de imigrantes, como é o caso dos venezuelanos que estão vindo, né, fugindo de um caos social como o país deles estão passando nesse momento. Agora, eu queria insistir um pouquinho nessa preocupação com a fraude, ministro. Se o senhor puder, por favor, então, repetir para a gente qual é a taxa máxima de juros e qual a parte máxima, né, do auxílio que pode ficar comprometida e o que as pessoas que observarem contratos diferentes disso, ou seja, uma possível fraude, devem fazer, para quem elas devem procurar para denunciar. Primeiro que as instituições financeiras, elas estão sendo cadastradas e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então, essas instituições, elas já vão passar por um processo, né, de triagem, né, de atender essas condicionalidades para poder ofertar essa modalidade de empréstimo para as famílias. 3,5% a taxa máxima de juros. Não pode haver nenhuma outra cobrança de taxa administrativa, sequer taxa de abertura de crédito. E a partir dali, a família tem que ser informada do quanto vai ser descontado do seu benefício por mês, que tem também um limite, né, de 40% sobre os R$400, que hoje dá R$160 por prestação, né, em um prazo máximo de 24 meses. Agora, ministro, quem tiver o Auxílio Brasil cancelado e tiver feito um empréstimo, o que essa pessoa deve fazer? O que acontece? O beneficiário do Auxílio Brasil, ele vai ter o seu empréstimo, né, atendido a partir do momento que ele esteja dentro das condicionalidades do programa. Então, ele é hoje beneficiário do Auxílio Brasil, ele vai ter um empréstimo em seu nome pessoal, dentro do seu CPF, né, para poder fazer o seu empréstimo consignado. A partir daí, a responsabilidade, né, pelo desconto e pelo pagamento da instituição financeira é do beneficiário. Ele vai seguir uma série de procedimentos e, a partir dali, ele vai pagando as suas parcelas até terminar esse compromisso. Importante que a gente deixe bem claro, tá? Esse empréstimo consignado, ele veio para tirar a população brasileira carente da informalidade, tirar das mãos hoje de agiotas do mercado informal de crédito, democratizar esse acesso ao crédito formal, para que a partir dali essas pessoas tenham direito também à proteção do Estado nesse tipo de modalidade, nesse tipo de empréstimo. Ministro, e como são muitos detalhes, e a gente sabe que às vezes o ouvinte não consegue também memorizar tudo isso, tem um canal que as pessoas possam acessar para tirar as dúvidas, para rememorar todos esses detalhes? cidadania.gov.br, é uma página oficial do Ministério da Cidadania. Todas as dúvidas da ferramenta empréstimo consignado, como também de outras políticas sociais que são agregadas ao Auxílio Brasil, como Auxílio Esporte Escolar, dentre outros, está no site do Ministério da Cidadania. Procurem informação na fonte oficial. Temos o Ligue 121 também para esclarecimento, para tirar dúvidas. É importante a gente dizer isso, porque até bem pouco tempo atrás espalharam a fake news de que o Auxílio Brasil ia terminar em dezembro. Então isso não é verdade. O Auxílio Brasil, ele veio para ficar, é um benefício permanente. Zeramos a fila, quase 21 milhões de famílias brasileiras. Isso dá 1 a cada 4 brasileiros hoje beneficiados por esse programa de transferência de renda do governo federal, para que, nesse momento de recuperação social, nós tenhamos a proteção social como prioridade, o cuidado com as pessoas. Estamos vendo, por um lado, a economia do Brasil dando exemplo para o mundo, e, por outro lado, a proteção social também, porque enquanto a pobreza está crescendo no mundo como um todo, o Brasil está diminuindo a sua população em situação de pobreza. Então esse é motivo para a gente se orgulhar. A gente está conseguindo fazer um desenvolvimento econômico e uma proteção social andarem lado a lado, como sempre foi esse o nosso objetivo. Ministro, o senhor citou aí que a fila está zerada, né? Em setembro foram novas 450 mil famílias incluídas.
Podem ter mais famílias ainda este ano incluídas no programa? Pode sim. Então, procure um posto do cadastro único do seu município, o centro de assistência social do município, ou pode fazer também o seu pré-cadastro através do aplicativo do cadastro único. Então, o aplicativo hoje, que já tem cerca de 5 milhões de downloads, ele está nas lojas, tanto do Android quanto do iOS. Então, essa família que ainda não recebe o benefício Auxílio Brasil, pode realizar ali o seu pré-cadastro no aplicativo e validá-lo junto à rede do Sistema Único de Assistência Social. Essa é mais uma ferramenta que visa facilitar a vida do cidadão, otimizar o atendimento, e ela pode hoje, então, Dona Maria, São José, que não recebe Auxílio Brasil hoje, pode procurar se cadastrar regularmente, que a gente vai continuar atendendo a população carente do nosso país. E esse aplicativo, o cidadão também tem acesso a outros programas sociais do governo? Tem. O Cadastro Único, ele é a porta de entrada de 28 programas sociais no âmbito do governo federal. Ele hoje é uma base de dados sob responsabilidade do Ministério da Cidadania. Né? O cadastramento na ponta é feito pelo município e nós recebemos esses dados e, a partir dali, vários programas sociais eles utilizam para poder beneficiar a população carente no nosso país. Seja o FIES, seja a Casa Verde e Amarela, a tarifa social de energia elétrica, o auxílio gás, são exemplos de benefícios sociais que tem como fonte o nosso cadastro único. Então é importante fazer o cadastramento inicial e manter o cadastro atualizado para fazer jus aos programas sociais do governo federal. Ministro, só para a gente encerrar, que a gente tem menos de um minutinho, como é que está a distribuição dos novos cartões do Auxílio Brasil, esses que já vêm com chip? Nós estamos distribuindo os cartões físicos do Auxílio Brasil. Então, um cartão que ele vem com chip, bem lembrado, Mariana. Isso trouxe segurança para as famílias. Hoje, esse cartão com chip, ele dificulta a clonagem, como também permite novas funcionalidades do cartão. Por exemplo, realizar compras em débito, na função de débito, no próprio estabelecimento, nos estabelecimentos locais, ali onde a pessoa mora. E também lançamos recentemente, né, uma funcionalidade dentro do cartão do Auxílio Brasil, que foi o cartão virtual. Então, todas as quase 21 milhões de famílias brasileiras que recebem Auxílio Brasil têm hoje disponível no aplicativo Caixa Tem o cartão virtual do Auxílio Brasil. E a partir dali, realizar suas compras também no débito, através do QR Code, fazer compra por meio digital e também realizar os seus saques. Saques que podem ser feitos, né, da forma parcial. Então, hoje, a família que recebe o mínimo de R$600 do Auxílio Brasil não precisa se dirigir até a lotérica, né, e sacar todo o valor e voltar com aquele dinheiro, às vezes, no bolso, pegando transporte público. A gente trouxe mais essa funcionalidade, que foi o cartão físico com todas essas novas funções, e eu vejo a principal delas, né, é a função de débito, ou seja, pode chegar no estabelecimento comercial de onde mora e fazer essa compra, e o cartão virtual atendendo todas as 21 milhões de famílias brasileiras.